Bom dia a todos. Nós estamos aqui com a responsabilidade de fazer essa apresentação. Parece que eu estou na frente aqui. Desculpe interromper, só uma coisa que eu esqueci de dizer, que isso é importante no processo. Como se trata de uma PPP, essa fase de consulta, né, no processo PPP, a empresa que teve o melhor o trabalho selecionado e que está em consulta pública, esse trabalho recebe, durante a consulta, recebe sugestões que poderão fazer parte de um edital de licitação. A empresa, sendo certame de parceria público-privada, a empresa poderá concorrer, ela não tem garantias de que vai ganhar. Apenas que se ela perder pela regra, pela lei, a empresa que ganhar deverá ressarcir os custos do estudo que vocês vão ver. Desculpe, eu tinha esquecido isso, mas é uma parte importantíssima para que se entenda como é que se finaliza esse processo. Também, só já lhe interrompendo antes de iniciar, tentar ser, porque eu sei que a apresentação ela foi muito longa originalmente, então tentar ser sintético para que a gente possa continuar falando. Exato, essa é a minha maior dificuldade, porque realmente o trabalho é muito extenso. Nós vamos ver aqui que nós temos um relatório final com mais de 1.500 páginas, 15 volumes. Todos os aspectos foram exaustivamente abordados. E só para a gente ter uma ideia, na prefeitura, na apresentação que o Milton citou, nós precisamos de 5 horas para fazer toda a apresentação. Eu sei que isso não cabe nesse momento, eu desde já me coloco à disposição para aqueles que se interessarem em outras oportunidades, se aprofundar as comissões aqui da própria Câmara de Vereadores, os órgãos de controle, as entidades que se interessarem, a gente fica sempre à disposição para novas convocações e vamos procurar usar o tempo da melhor forma possível e ser o mais breve para evitar aí ser enfadonho e tomar muito tempo da audiência. O projeto ele está dividido em 4 blocos, no final resultou em 4 blocos. No primeiro nós temos os fundamentos do projeto, a caracterização do problema, a base legal, os conceitos que foram adotados. Em seguida foi feito uma série de levantamentos de pesquisas que fundamentaram todo o projeto e o tratamento específico desse projeto. O tratamento estatístico dos dados coletados. O segundo bloco corresponde à proposta técnica propriamente dita, que consiste não só nos projetos de engenharia, mas um aprofundamento muito exaustivo na avaliação dos impactos ambientais, urbanos e sociais que o projeto poderia trazer. Eu diria até que houve, dentro do trabalho, a gente teve a oportunidade de inverter um pouco a lógica de um projeto de engenharia. Quando se faz um projeto e após o projeto executado, se analisa quais os impactos ele vai trazer e quais as medidas mitigadoras que poderiam ser adotadas para evitar ou minimizar aqueles impactos. Nós fizemos a ordem inversa, nós analisamos primeiro os impactos que um projeto desse tipo poderia ter e esses impactos, essas análises foram que determinaram as condições do projeto de engenharia, o que precisava ser feito e o que precisava, as condições que a gente poderia implantar ou adotar para atender de forma satisfatória os anseios da prefeitura. Por fim, uma modelagem econômica e uma modelagem jurídica associadas decorrentes do projeto que foi construído. Nós contamos com uma equipe de mais de 100 profissionais, 50 pesquisadores, mais de 50 pesquisadores e profissionais da área de engenharia e urbanismo e jurídica para compor, e compuseram essa equipe. Foi um trabalho realmente bastante longo, mas como o prazo, de certa forma, era curto, nós tivemos que dobrar a dose de esforço e de contribuições a serem adotadas. De imediato, eu queria registrar alguns questionamentos que sempre vêm à tona quando se trata ou vem se discutir o tema dos edifícios garagem. Há sempre uma preocupação muito legítima em relação a um incentivo, a um possível incentivo do transporte individual
quando se busca oferecer uma infraestrutura desse tipo na malha viária urbana de uma cidade. Esse é o primeiro questionamento. Eu não vou responder eles agora, eu não vou procurar. Eu vou registrar os questionamentos que a gente tem percebido quando o projeto veio a público, né? E ao final da apresentação a gente faz um pequeno exercício para verificar como esses pontos foram tratados. Se melhora de fato a mobilidade urbana, se traz vantagem para a cidade, para os usuários, e se as tarifas são adequadas. Eu acho que essas preocupações foram as que a gente, talvez sejam algumas das preocupações dos senhores, e que a gente observou de forma mais frequente quando esse projeto veio à discussão pública. Bom, como o Milton já colocou, inicialmente ele já antecipou, já facilitou o meu trabalho, antecipou alguns pontos aí importantes. Tudo iniciou numa chamada pública, onde a Prefeitura convocava interessados em apresentar estudos técnicos de engenharia, arquitetura, urbanismo, circulação, transporte, tarifários de viabilidade econômica, para a estruturação de um projeto que pudesse subsidiar a implantação de no mínimo 10 mil vagas de estacionamento tarifário de veículos. Prioritariamente edifício de garagem, mas a Prefeitura não colocou essa condição como exclusivamente ou precisaria ser feito em edifício de garagem. A primeira reflexão que nós precisamos fazer para iniciar os trabalhos era o interesse público que havia por trás de um projeto desse tipo. Então, normal, numa atividade de estacionamento de edifício de garagem, de estacionamento de automóveis, de veículos, a gente vê um interesse de exploração comercial da atividade e melhorar o trânsito de forma geral e a qualidade da vida das pessoas. A reflexão natural é que a Prefeitura não buscava, com um projeto desse tipo, um interesse puramente comercial. Os problemas de mobilidade do Recife são tão grandes que, de fato, o trabalho precisava ser voltado para melhorar, de alguma forma, a qualidade de vida das pessoas, que a gente, como a vereadora Priscila Clauso colocou, é um tema muito dentro do nosso cotidiano. Né? Todo mundo está aqui na cidade de Recife e sabe das dificuldades de circular na cidade. E, então, qual a resposta esperada pela Prefeitura? Essa reflexão era fundamental para a gente pudesse ter sucesso nessa competição, porque nós participávamos de um empreendimento onde iríamos fazer todo um trabalho de projeto com o risco de ser contratado ou não ao final, dependendo da qualidade desse projeto. Então, se a gente iria apresentar apenas um projeto de engenharia para a construção e operação de edifícios de garagem, ou se a gente realmente iria buscar um sistema de infraestrutura que fosse adequado para que as políticas públicas de mobilidade urbana viessem a ser implantadas. Aqueles conceitos que nós, a maioria de nós aqui, me parece que é da área e conhece bem. Bom, primeiro a gente precisa, feita essa reflexão, analisar um pouco e tentar identificar qual o alvo, qual o objetivo do nosso projeto. Então, um slide conceitual, que o sistema de mobilidade urbana é o conjunto dos modos de transporte, dos serviços de transporte e da infraestrutura de transporte. Esses três elementos, eles formam um conjunto que a gente normalmente trata como o sistema de mobilidade urbana. Dentro da infraestrutura de transporte estão as vias, os estacionamentos, os edifícios de garagens. Eu acho que quase todas as políticas públicas, para não dizer todas as políticas públicas de mobilidade urbana, tratam os edifícios de garagens, os estacionamentos, como um elemento de infraestrutura de mobilidade urbana. Os terminais e os equipamentos de orientação e de fiscalização de trânsito. Dentro desse sistema, os principais sujeitos, né, que disputam o espaço urbano são os pedestres, os ciclistas, o transporte coletivo, o transporte motorizado individual e o transporte de carga. Esses elementos, esses sujeitos, são os sujeitos que disputam, realizam seus deslocamentos na malha urbana. Os pedestres e os ciclistas, eles exigem menos espaço urbano. O transporte motorizado individual, que me parece ser o mais atrativo para a população, a sociedade, né? Ele é o que exige mais espaço urbano. O transporte coletivo exige 35 vezes menos espaço urbano que o transporte individual.
e o transporte de cargas, que pelo seu tipo, pela sua performance, ele termina sendo sempre um elemento que, de certa forma, complica essa disputa pelo espaço urbano, visto que todos esses deslocamentos eles exigem esse espaço urbano. À medida que cresce o volume de deslocamentos, com o adensamento da população, do adensamento urbano e com o crescimento da frota de veículos, aumenta a disputa por esse espaço. E isso que a gente vê no dia a dia da gente na vida cotidiana. Me parece, nos pareceu que existia um elemento dentro dessa disputa, silencioso, que parecia ser o que tinha menos, talvez, direito, menos justo de estar participando dessa competição, dessa disputa pelo espaço, que era o transporte individual, os automóveis e motos, quando estacionados na via pública. Aqueles sujeitos que não estão em circulação, eles ocupam o espaço urbano de forma ociosa, parados, e participam dessa competição com os outros sujeitos de forma, a gente poderia dizer, inadequada. As vias públicas, elas são espaços de circulação e elas são bastante escassas, por todos os motivos que Milton colocou e que nós sabemos. Então esse passou a ser o alvo do nosso trabalho, do nosso projeto. Nós iríamos tratar o transporte individual enquanto parado, enquanto estacionado. A partir daí nós passamos a discutir os objetivos que nós iríamos perseguir na elaboração do projeto. Naturalmente, o primeiro objetivo é retirar os veículos estacionados que ocupam ociosamente as ruas, liberando espaços urbanos para uma melhor utilização. Ou seja, tentando distensionar essa conflituosa e acirrada disputa pelo espaço urbano. A malha urbana cada vez menor para a taxa de o crescimento da frota de veículos na cidade. Mas, ao mesmo tempo, é importante garantir a manutenção do nível das atividades socioeconômicas das regiões, porque é indiscutível que a restrição ao estacionamento ela interfere negativamente nas atividades socioeconômicas da região, visto que o automóvel a gente não pode achar que desconsiderar ele como um modal de transporte, apesar de não ser aquele que consome mais espaço urbano, que exige mais espaço urbano, ele é um modal de transporte e ele tem sua contribuição, tem sua participação no deslocamento das pessoas, e quando você traz algum tipo de restrição no estacionamento, você termina interferindo negativamente nas atividades socioeconômicas da região, contribuindo para um possível desaquecimento da região, um início de um processo, talvez a longo prazo, de desertificação, como nós já vimos em alguns ambientes urbanos. Nós teríamos também como objetivo a perseguir a redução da quantidade de veículos que circulam nos centros principais e secundários da cidade. E aí, a gente já vai antecipar aqui algumas estratégias, que seriam utilizando garagens municipais periféricos, fora dos centros, reduzindo a circulação na malha viária interna de cada setor, a gente vai ver um pouco isso mais na frente, e eliminando o trânsito parasita, assim considerado aquele trânsito quando o usuário está circulando na malha viária e procurando local para estacionamento, que a gente tem elementos de pesquisa bastante fundamentados, e a gente tem na cidade do Recife quando isso representa de circulação parasita. O quarto objetivo seria dissuadir o uso do automóvel pela cobrança de tarifa de estacionamento. É uma estratégia das políticas públicas de mobilidade urbana. Melhorar as condições de desembarque e embarque, porque são operações que reduzem a velocidade de serviço das vias,
auxiliar as operações de carga e descarga, porque também são operações que reduzem a velocidade de sinistro da via, e capacitar e inserir os guardadores de veículos no mercado de trabalho. A gente não poderia deixar de tratar a questão dos chamados flanelinhas, né? Porque se nós vamos interferir nessa área, nós não podemos deixar de tratar e propor um plano que pudesse, de alguma forma, proteger os flanelinhas que estão ali exercendo sua atividade, sua fonte de renda. Então, esses foram os 7 objetivos que nós definimos para iniciar os trabalhos e, a partir daí, começamos a pensar nas estratégias que seriam adotadas para a gente conseguir formular a nossa proposta. A primeira estratégia é o controle do nível de demanda e oferta de vagas. O Milton já antecipou algumas coisas. A segunda estratégia é a localização e a área de abrangência dos edifícios teatrais municipais. E a terceira estratégia é uma política de uso adequada e um arranjo tarifário correspondente a essa política de uso. Para falar um pouco da demanda, a gente tem que colocar aqui algumas informações que talvez a maioria dos senhores tenham, mas é importante a gente colocar. O Brasil, a economia brasileira, passa por um momento, até agora já aqueceu um pouco, mas nós vivemos a última década um momento de crescimento sólido e esse crescimento ele veio acompanhado com um fator muito positivo, que é motivo de comemoração, de orgulho, que é a melhor distribuição de renda com a população. Isso fez uma mudança no desenho social, onde houve uma ascensão de grande parcela da população, uma ascensão das classes sociais. Se a gente pegar aqui as classes A e B, elas dobraram nos últimos de 2013 a 2011 de 6% da população para 12% da população. A classe média, ela passou de 38% para 55% da população. E a classe D e E, que tem mais dificuldade de acesso ao mercado de consumo, ela foi reduzida, foi achatada de 56% para 33%. Então isso, apesar desses dados serem dados positivos, ele traz também consigo alguns aspectos que precisam ser controlados e acompanhados. O principal deles, que se refere ao nosso assunto, é que esse aumento do poder aquisitivo da população, juntamente com os incentivos à indústria automobilística e o aumento da oferta de crédito, eles trouxeram em resposta a isso, um vertiginoso crescimento da frota de veículos. Né? Se a gente pegar de 2000 a 2010, a frota de veículos nacional, que era de quase 30 milhões de veículos, passou para 64, mais que dobrou. E esse ritmo ele continua na mesma taxa de crescimento. E não é possível a gente imaginar que a malha viária urbana de uma cidade pode ser dobrada em 10 anos. Nenhuma sequência de gestão pública vai talvez consiga fazer essa empreitada aí de dobrar a malha urbana, acompanhar o crescimento da malha urbana, acompanhar esse crescimento da frota de veículos. E da mesma forma, não adianta a gente perseguir o crescimento da oferta de estacionamentos para atender o crescimento da frota de veículos. Com relação a Pernambuco, a frota superou os 2 milhões de veículos, mais de metade na região metropolitana. O Recife atingiu 561 mil veículos, com a taxa de motorização de um automóvel para cada 3 moradores. E aí, se a gente desconsiderar aqui a população que não está em idade ainda de conduzir um veículo, esse número ainda se agrava. Por ser capital, cidade de maior influência da região, a frota circulante é muito maior, porque essa é a frota de veículos registrados na cidade. Todos os veículos que vêm das cidades vizinhas e do interior, eles circulam na cidade e não estão computados aqui nesse número. Então, a oferta, ela não deve tentar oferecer vagas para atender o crescimento desenfreado da frota de veículos. Isso pode vir a sufocar a malha viária do município. Ela pode vir a esgotar
essa tão já saturada malha viária urbana. No entanto, os níveis deficitários de estacionamento, eles provocam, como a gente já disse, prejuízos a atividades socioeconômicas e ainda ao próprio trânsito local. Então, ao próprio trânsito local, porque ele sobrecarrega a malha com um tráfego parasita, aquele procurando estacionamento. Então, esse era um grande questionamento, que era encontrar o equilíbrio entre essas duas questões. Quais são? A oferta mínima, que evita o desaquecimento das atividades econômicas, socioeconômicas, ou seja, nós não podemos diminuir o número de vagas, porque vai impactar negativamente a ocupação daquele espaço urbano. E a oferta máxima, que é regulada pelo desempenho da malha viária interna e a malha viária de acesso. Ou seja, nós não podemos oferecer mais vagas, porque se nós oferecermos mais vagas, nós vamos sobrecarregar mais ainda a malha viária que já está totalmente saturada. Então o projeto, ele buscou disponibilizar uma alternativa adequada de estacionamento, mantendo o mesmo nível de oferta atual. Ou seja, nós vamos manter o nível de oferta atual, mas nós vamos tentar estacionar os carros, parar os carros em locais adequados, e não ao longo dos meios-fios das ruas, ocupando as faixas que são destinadas à circulação, a outro uso, a ampliação de calçadas, como nós vamos ver mais na frente. A segunda estratégia, ela diz respeito à localização e à área de abrangência dos edifícios garágeos. Elas buscaram atender, primeiramente, inicialmente, as centralidades definidas na PMI, porque na publicação da PMI, a Prefeitura já definiu as áreas em que havia interesse do município de oferecer vagas de estacionamento. Ela priorizou, dentro dessas centralidades, a proximidade com os eixos radiais e perimetrais, nós vamos ver daqui a pouco. Ela procurou atender a posição das vagas de rua, e ela procurou observar os menores impactos de tráfego, impactos ambientais e urbanos no entorno, e ela procurou respeitar os limites do potencial construtivo definido na legislação urbanística vigente. Esses foram os aspectos que foram levados em consideração para o posicionamento dos edifícios garágeos. E aí a gente tem um mapa que me parece, infelizmente, a malha viária aqui não está aparecendo muito nítida, né? A gente não está conseguindo muita nitidez, mas vai dar para a gente fazer um raciocínio. Aqui a gente tem a Gabriel Magalhães, a primeira perimetral. Do lado oeste, o centro principal, assim considerado o centro principal expandido. E do lado oeste, os outros bairros, os outros setores da cidade que foram relacionados na PMI. E aí nós procuramos esses locais, obviamente são os locais onde estão sendo propostos os estacionamentos, os edifícios garágeos. A primeira questão, que logo vem à tona, é achar o número de estacionamento de edifícios garagens excessivo, 17 edifícios garagens. Às vezes vem essa preocupação. E aí eu vou adiantar para os senhores que nós estamos oferecendo 14.600 vagas de estacionamento. E seria muito mais viável economicamente oferecer essas 14.600 vagas de estacionamento em 5 estacionamentos de 3.000 vagas. Seria muito mais econômico para construir e principalmente muito mais econômico para operar. Nós ofereceríamos as mesmas 14.000 vagas, 15.000 vagas de estacionamento. Só que a avaliação dos impactos urbanos e de trânsito e de transporte, eles indicaram que a gente não podia concentrar essas vagas em únicos pontos da cidade. E isso foi fundamental na decisão de quantos estacionamentos construir. Terminamos optando por um projeto que terá um nível de investimento maior, mas ele vai atender o que indicou o estudo de impacto urbano, principalmente, em que nós precisamos fazer um número maior de estacionamentos com um porte menor, o menor número de vagas em cada estacionamento. E aí nós começamos a distribuir
esses estacionamentos nos setores indicados na PMI, mas sempre tentando posicionar ele para atender a localidade, aquela centralidade, mas ele está ao longo de um eixo de penetração radial ao centro da cidade. Então, esse eixo que está aqui em vermelho é o eixo da Avenida Norte. Nós posicionamos o estacionamento da encruzilhada próximo à Avenida Norte. Para quê? Para que a gente possa, de alguma forma, convencer o usuário, o cidadão, que ele pode estacionar o seu veículo na encruzilhada e seguir para o centro da cidade usando o sistema de transporte público de passageiros. Aqui a gente tem uma alta concentração e uma alta densidade de linhas de transporte público de passageiro e a gente pode atender a encruzilhada, mas ao mesmo tempo trabalhar o usuário para evitar entrar no centro com o seu veículo. Da mesma forma, nós temos o eixo de penetração sul, da Avenida Sul, que também tem uma grande densidade de linhas de transporte de passageiros, inclusive a linha do metrô. E aí nós podemos fazer um trabalho, né, para tentar convencer a população a estacionar seu veículo aqui e seguir para o centro da cidade no transporte público passageiro. Da mesma forma, todos esses estacionamentos que estão a oeste da primeira perimetral, que estão fora do centro expandido. A gente tem aqui o corredor leste-oeste, Caxangá, Derby, Conde da Boa Vista. Nós posicionamos um estacionamento no Derby e um estacionamento no Cordeiro. E o da Madalena fica um pouco afastado, mas tem um sistema de transporte complementar que pode levar o usuário a fazer essa interconexão com o corredor leste-oeste, que é um outro grande corredor com também grande densidade de linhas de transporte por passageiro. Esse das Graças, ele está aqui mais ao lado do corredor de penetração da Rui Barbosa. E esse dos Pinheiros está a 48, que é o eixo de penetração da João de Barros. Então nós conseguimos posicionar os estacionamentos que estão fora do centro expandido de uma forma tal que atendesse à centralidade que foi solicitada pela Prefeitura, mas que também pudesse cumprir esse papel de estacionamento periférico, oportunizando o estacionamento fora do eixo, fora do centro, e o complemento do deslocamento pelo sistema público de passageiros. Por esse motivo, esses estacionamentos foram chamados de terminais de alimentação. Eles têm como objetivo alimentar o sistema público de transporte de passageiros. Os veículos que já entraram no centro expandido, que eles já ultrapassaram essa linha da primeira perimetral, eles vão ter que buscar alternativas de estacionamento fora das ruas. Nós, então, passamos a distribuir os estacionamentos da mesma forma em um número maior. Aqui me parece que são 8.000 vagas, poderia ser atendido com 3 estacionamentos, mas terminamos por optar pela construção de novos estacionamentos de 750 vagas. Eles, repito, terão um custo de operação um pouco maior, mas eles distribuem o fluxo de veículos ao longo da malha viária interna do setor. Ou seja, ele não vai concentrar um maior número de veículos por uma mesma via para buscar estacionamento naquele local. E se a gente observar aqui a Boa Vista, onde os estudos de impactos urbanos indicaram uma malha viária mais modesta, com vias de caixa mais estreitas, onde a gente precisou posicionar mais edifícios, concentrar mais edifícios. Então, esse foi o objetivo que se buscou ao definir um número de estacionamento maior com um porte menor e fazer esse tipo de distribuição ao longo da malha viária urbana. Esses estacionamentos dentro do centro expandido passaram a ser chamados de estacionamentos de transferência, onde a gente tem como objetivo transferir o veículo da rua para dentro do estacionamento. Mas vou voltar aqui um pouco. Um outro aspecto para a gente analisar era a abrangência desses estacionamentos. Esse círculo que serve para visualizar melhor o estacionamento, mas ele, na realidade ele representa
a distância, o alcance, a área de abrangência de cada estacionamento, quando considerados só o deslocamento a pé. Uma das pesquisas que nós fizemos, nós consultamos ou nós perguntamos ao usuário quanto esse usuário estava disposto a caminhar, parando seu veículo num edifício garagem e indo até o seu destino final, completando esse deslocamento até o seu destino final, caminhando. E a resposta que nós obtemos é que o que o usuário do Recife está disposto a caminhar é um valor em número próximo a 4 quadras. Ele disse assim: até 4 quadras eu aceito caminhar. E nós adotamos então 200 metros como sendo a distância em que o usuário vai caminhar parando o carro no edifício garagem. Se a gente forma esse raciocínio, a gente vai ver que a gente tem uma grande área da malha urbana que vai haver muita resistência para o usuário utilizar esse estacionamento. Para a gente cobrir toda a malha urbana, considerando esse círculo de 200 metros de raio, e conseguir vencer toda a área indicada pela prefeitura, a gente precisaria então construir um sinfim de estacionamentos, e aí sim a coisa se tornava inviável. Então nós buscamos associar a esse estacionamento um transporte circular complementar, onde nós temos um edifício garagem como elemento central, um determinado raio de 200 metros, em que o usuário estacionaria no edifício garagem e aceitaria caminhar até esse limite, e os usuários que vão com uma distância maior, eles pegariam um transporte executivo complementar, que tem um roteiro já proposto no projeto, em todos os edifícios, e aí, com esse transporte, deixariam ele num ponto mais próximo, que marcando novamente essa medida de 200 metros, daria essa mancha e representaria então a área de abrangência do estacionamento com associado ao transporte complementar, circular complementar.